Você tem que entender que o outro é diferente. Então, os problemas hoje em dia de relacionamentos, eles estão porque as pessoas não sabem se relacionar. Não sabem aceitar a pessoa como ela é. Estão sempre projetando aquelas ideias, daqueles ideais que criaram lá ao longo da sua trajetória de vida. Estão tentando fugir dos conflitos que ficaram vendo dos pais. Nós, como seres humanos, nós temos uma capacidade de nos envolver, de nos relacionar, né, e de unir e integrar com as pessoas. Faz parte da nossa natureza e nós precisamos disso. Quando você se envolve por alegria, percebendo a sua individualidade do outro, estabelecendo uma relação, unindo e integrando, você consegue casar a sua energia com a energia da outra pessoa. O casamento, ele é uma consequência, ele não é um objetivo. E ele acontece de forma natural, por quê? Porque você estabeleceu uma empatia e uma sincronicidade a partir da aceitação. Livre escolha é outra coisa. Livre escolha é você escolher se você quer aceitar ou não quer aceitar. Livre escolha não é escolher entre duas coisas, é quer ou não quer. A gente está falando de relacionamentos, isso envolve o poder da atração, mas eu gostaria de falar sobre a lei da atração contigo. Você acredita que lei da atração é só pensamento positivo? Qual é a sua opinião sobre pensamento positivo e sobre a lei da atração? Podcast Filhos do Todo no ar. Gostou da chamada? Gostou do trailer? O assunto te interessa? Então fica com a gente até o final aqui, porque vários tópicos relacionados a esse assunto que você viu aí na descrição, que você viu na capa, que você assistiu o nosso trailer, serão falados hoje de uma forma diferenciada. Cada convidado traz uma forma diferenciada para falar sobre os assuntos. Então, você sabe o que é autossabotagem? Você tem curiosidade? Sabe se está o tempo todo inserido nisso? Esse assunto e outros aspectos relacionados à energia e uma pluralidade de conexões, você vai ter condição de colocar no teu livro da vida hoje com o nosso convidado aí, Carlos Florencio. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu querido, pela oportunidade de poder contribuir com a minha expertise, né, com o meu conhecimento para ajudar as pessoas a se autoconhecerem. Sempre é bom. Gratidão imensa. E para a gente começar esse papo, né, hoje a gente observa muitas pessoas falando sobre o aspecto da autossabotagem. Cada um tem uma referência e eu queria saber, para você, o que é a autossabotagem? Como o próprio nome diz, autossabotagem é a capacidade da pessoa de sabotar as suas próprias realizações e interferir na materialização dos seus objetivos e não conseguir concluir, terminar, finalizar e, como consequência, expandir a partir das suas realizações. Agora, por que ela tem essa autossabotagem? Bem, primeiro que basta ser um ser humano para já estar numa autossabotagem, porque todo ser humano tem uma autossabotagem no sentido de que todo ser humano precisa ser aprovado e tem medo de ser reprovado. Então, ou seja, já existe uma autossabotagem nas realizações que já faz parte do ser humano, pelo simples fato dele ser humano e por conta da estrutura da própria sociedade, onde as pessoas, elas valorizam, amam e aceitam a partir da referência que elas possuem e rejeitam tudo aquilo que contrapõe ou que interfira naquilo que gera segurança na própria pessoa. Então, como consequência, ela está condicionada e limitada a permitir e a aceitar aquilo que está conivente ou que diz respeito à mesma verdade que ela possui, porque ela considera que esta verdade é uma verdade absoluta, mas no fundo é uma verdade apenas relativa. Então, quando falamos sobre autossabotagem, nós temos que falar sobre traumas, nós temos que falar sobre conflitos, nós temos que falar sobre padrões e nós temos que falar das experiências repetitivas, né? Então, uma pessoa, ela cria uma autossabotagem porque em algum momento ela criou a dúvida sobre ela mesma, desenvolveu um medo, uma certa insegurança, foi influenciada por crenças e valores que ela instituiu como uma verdade e que entra em conflito com os princípios que regem a sua natureza e o seu próprio desenvolvimento, né? Então eu parto do princípio que nós somos únicos, singulares, indivisíveis e incomparáveis. Você nasce assim, né? Você nasce limpo, você nasce sem julgamento, né? Porque você não tem conhecimento para poder julgar. Você não critica, porque
Você pura e simplesmente aceita as coisas como elas são. Nós nascemos assim, né? Eu digo que na nossa essência nós somos puros, perfeitos, amorosos, espontâneos e livres. Aos poucos a pessoa vai perdendo essa pureza, porque ela vai se contaminando com as influências, ela vai achando que ela não é perfeita, porque a religião diz que ela não é perfeita, e a sociedade diz que errar é humano, então ela é um ser que já está predestinado a errar, onde errado não existe, porque o errado é apenas uma perspectiva a partir de um certo que eu considero que é certo, onde eu considero que aquilo que é diferente desse certo passa a ser o errado, e esse errado, ele no fundo, não existe, né? E aí a pessoa, então, ela começa a querer ser perfeccionista, por exemplo, ela quer gerar resultado para ela ser perfeita, então ela começa num processo de uma autocobrança e numa ansiedade, isso já é uma autossabotagem, né? A amorosidade dela está condicionada e limitada a ela se sentir amada, valorizada e aceita, no fundo, aprovada pelos outros, e ela vai se sentir sempre reprovada, muitas vezes, toda vez que ela ousar ser ela mesma, e ao ser ela mesma, entrar em conflito com a verdade do outro, então ela vai perdendo gradativamente essa sua amorosidade. Com isso, ela perde a sua espontaneidade, porque ela começa a travar, ela começa a criar no seu inconsciente mecanismos compensatórios e criar comportamentos e atitudes para tentar chegar num denominador comum ou algo que seja realmente aprovado pela sociedade, pelos outros, para que ela possa se sentir unida e integrada, sem ela perceber que ela já se condenou à solidão por ela estar justamente querendo se sentir inserida, ela mesma já definiu que ela está se sentindo não integrada, né? Então ela vai sofrer realmente com discriminação, com intolerância, com pessoas, por vezes, que ela vai atrair de forma inflexíveis, pessoas que vão impor a verdade delas, e ela vai ter conflitos aí, e com isso ela não vai conseguir ser livre. Ou seja, ela já perdeu as 5 virtudes da essência dela, que é o que conecta nós à nossa verdadeira realidade e individualidade, e ela já está dentro de uma grande autossabotagem. Então, todo ser humano que está aqui tem mecanismo de autossabotagem, sem exceção. Isso é um tema muito interessante e altamente reflexivo, né? Porque você tocou em alguns pontos que eu observo, claro, todos nós estamos à mercê, como você mencionou, mas hoje, com o advento das redes sociais, noto que as pessoas começam a ter certa ansiedade além do normal e expectativas além do normal em relação àquilo que devem ser e àquilo que devem se espelhar e aquilo que é um padrão que é aceito, vamos dizer assim, entre aspas, pela sociedade. Então, muitas vezes observamos pessoas que estão nas redes sociais muito cheias de si ali, com vídeos, textos que colocam ela em evidência em alta, né? Mas, como uma pessoa que nega que está se auto-sabotando, pode começar a identificar esses primeiros passos. Alguma pessoa pode estar assistindo e dizendo assim: eu não me auto-saboto porque eu estou muito bem resolvido, eu não deixo que influências externas me influenciem. Mas mesmo assim, essa pessoa pode estar se auto-sabotando. Então, para essas pessoas que estão muito seguras, eu vou dizer assim, né, ou que acreditam que estão seguras, como que essas pessoas podem se autoanalisar num primeiro momento, para depois buscar um auxílio profissional e identificar quais são as suas dificuldades, as suas crenças, os seus obstáculos? Nós precisamos estar constantemente flexíveis, tá? Porque nós estamos em constante evolução. Tá? Evolução é diferente de expansão. Tá? Não existe evolução enquanto você não conseguir transcender a sua realidade, absorver o conhecimento que te gere uma expansão. Tá? Normalmente as pessoas, elas adquirem um certo conhecimento que passa a ser uma verdade relativa, e isso faz ela se sentir segura e confiante, e é claro que ela vai se fechar dentro disso, e por vezes ela vai ficar um pouco inflexível de transformar, ou até mesmo de mudar as suas crenças e os seus valores, porque isso lhe dá essa segurança e essa confiança, e está tudo certo, cada um faz o seu processo, e cada um segue aquilo que realmente está a fim de seguir na sua vida. No universo não existe o certo ou o errado, está tudo certo, né? Que é a minha própria teoria do tudo certo, né? Que está aí, depois vou te presentear com o meu livrinho aí do tudo certo, que é para tirar as pessoas dessa culpa. Agora,
quando eu acho que eu não preciso saber mais nada e que a minha verdade, ela me dá uma segurança, eu tenho que observar se de repente esta segurança ou esta verdade não está justamente fazendo com que eu me feche dentro de mim mesmo e impossibilite que eu continue evoluindo e transcendendo a mim mesmo. Porque o universo está sempre evoluindo e expandindo. Eu não consigo expandir uma consciência no momento que eu me fecho dentro de uma verdade, de uma realidade. Portanto, eu não vou conseguir transcender essa verdade, essa realidade, portanto, eu não vou evoluir. E se eu não evoluo, eu não expando. No universo existe evolução para depois expansão. Não existe expansão e depois evolução. Tá? Então, o universo ele funciona e do universo eu sou um estudioso ferrenho sobre como funciona, eu conheço 400 leis do universo, tudo aqui na minha cabeça. Então, ou seja, eu sou mentor de potencial humano, por quê? Porque eu conheço o ser humano e sei como é que ele funciona. E eu sei todos os mecanismos que ele pode criar, que são mecanismos compensatórios, tá? Mecanismos condicionantes, mecanismos reativos, mecanismos limitativos e mecanismos retroativos, que faz parte da nomeação dos mecanismos de autossabotagem. Eu sou especialista em mecanismos de autossabotagem, por quê? Porque eu me especializei no inconsciente. Porque o inconsciente é onde está a verdade da pessoa, né? É onde ela vai se servir de referência, muitas vezes, e consciência é o mérito da conquista que a pessoa vai adquirindo ao longo da sua vida. Tá? Esta consciência, com certeza, me dá poder, esse poder, ele vem de um conhecimento que eu domino, e a partir desse conhecimento que eu domino, eu posso me fechar na minha verdade, e eu posso, então, ser inflexível e não tolerar situações novas, né? Eu acho que eu sou dono daquela minha verdade, eu me fecho dentro das minhas crenças, dos meus valores, ou me fecho dentro da minha religião, por exemplo, eu me fecho dentro da minha filosofia, eu me fecho dentro de alguma determinada situação e eu fico fechado aí. Eu sou uma pessoa que eu não me fecho em absolutamente nada, porque eu tenho que estar sempre aberto e receptivo para várias situações, porque nós somos seres multidimensionais e nós somos seres sempre em expansão. Então, no momento que eu acho que eu já sei tudo, nesse momento eu apenas desenvolvi a prepotência, né? E isso com certeza não vai me tornar uma pessoa flexível, e aí, como resultado, eu vou ter problemas de articulação, provavelmente lá mais para frente na vida, né? Porque eu não sou flexível para mudar com as coisas, eu sou rígido com as coisas. Significa que eu estou com excesso de uma carga yang, masculina de verdade, né? E a minha energia feminina, que é a minha energia mais maleável para eu me adaptar às situações, vai ficar um pouco reprimida, e isso, então, vai fazer com que a pessoa seja muito radical nas suas visões. Tudo isso que normalmente a pessoa define como comportamento e atitude, nada mais são do que despertar de forças que cada ser humano vai liberando a partir da sua verdade, do seu inconsciente, do seu subconsciente, a partir das referências, das influências, daquilo que ele já em algum momento adquiriu como consciência, e essa consciência ela é também relativa, porque não é uma consciência máxima, não é uma supraconsciência, ela está limitada àquilo que a pessoa conseguiu perceber a existência, porque basicamente nós estamos evoluindo do desconhecido para o conhecido. Né? Estamos evoluindo do inconsciente, onde eu não percebo a minha existência e não percebo a existência das situações, e eu evoluo para consciência. As pessoas evoluem do caos para a ordem. Ordem é consciência, né? E caos é inconsciência, que é quando eu não percebo o que é que eu estou fazendo na minha vida, né? E que eu sou responsável por tudo aquilo que eu desperto a partir do meu interior. Então, estar flexível para aprimorar e aperfeiçoar os meus conhecimentos vai fazer com que eu não seja uma pessoa perfeccionista, por exemplo, porque se eu sou uma pessoa perfeccionista, é porque eu já considerei no meu inconsciente que eu sou imperfeito, por isso eu me cobro em ser perfeito, porque eu defini que eu devo para mim mesmo, de ser perfeito para que eu me aprove.
Então, ou seja, eu estou competindo comigo mesmo. Esta competição significa que eu estou insatisfeito com aquilo que eu sou. E essa insatisfação ela vai se traduzir como ansiedade. O ansioso é uma pessoa que está insatisfeito com os seus resultados, com aquilo que faz parte da sua vida. Ele está procurando por uma verdade que ele ainda não encontrou e que ele nem sabe que verdade é essa, muitas das vezes, né? Então, ou seja, a insatisfação e a ansiedade é uma coisa só. Não existe ansioso sem estar insatisfeito. E não existe insatisfação que não me gere ansiedade, porque eu vou querer resolver essa minha insatisfação e eu vou criar um movimento que vai fazer com que eu perca a noção de espaço e tempo da relação com a minha própria referência. Eu vou começar a procurar referências fora de mim mesmo, mas não a partir da minha própria referência. Então eu vou me perder dentro da própria roupa, dentro do próprio espaço, dentro do próprio tempo, dentro da própria manifestação daquilo que eu sou, né? Então, ao longo da minha vida, eu fui absorvendo muitos conhecimentos, né? Conhecimento, para mim, a única forma de eu me sentir seguro é com conhecimento. Isso é técnico. Se eu conheço, eu estou seguro. Se eu não conheço, a probabilidade de eu estar inseguro é muito grande. Por quê? Porque eu não conheço. E se eu não conheço, eu não domino. Se eu não domino, eu não lidero. E se eu não lidero e não domino, eu não controlo. E se eu não controlo, aí eu vou cair num processo na vida, que eu digo sempre, que na vida ou você controla ou é controlado, domina ou é dominado, lidera ou é liderado. Não existe meio termo para o universo. Não existe mais ou menos para o universo. O universo só existe é e pronto. Agora, o ser humano, ele cria uma segunda hipótese, que é uma ilusão, e esse que é o grande problema do ser humano. O ser humano cria ilusão, e ele se devota à ilusão, e ele acredita que a ilusão é que deveria ser a verdade para ele. É por conta disso que ele se magoa, fica com raiva, fica com ódio, né? Fica decepcionado, né? Magoado, e não só com as situações da vida, né? Que no fundo é uma grande ilusão, se você parar para ver, né? Porque não existe mágoa, raiva, ódio. Existe algo que eu gostaria que tivesse sido diferente, que é uma segunda hipótese a partir da hipótese que é uma verdade que é real e que a pessoa não sabe lidar com a realidade. O problema do ser humano é que ele não sabe lidar com a realidade. Então, ou seja, ele precisa da realidade, porque quando ele percebe o que é real, ele desperta a pré-consciência. E a pré-consciência é onde vai conduzir ele para a consciência. Então, dentro do meu trabalho, me especializei na área do inconsciente, fiz um trabalho profundo pós-Freud, né? Fui mais além do Freud, e aí descobri que aí era uma porta para que as forças e as vibrações, porque eu gosto muito de vibrações e de energias, né? Criei uma metodologia baseada nisso, que é o sistema de equilíbrio energético, percebi que aí era uma porta para poder as forças mais maléficas e mais destrutivas pudessem entrar. E é justamente essas forças caóticas que geram o desequilíbrio das estruturas. E quando isso acontece, qualquer coisa que afeta a ordem, qualquer coisa que afeta o equilíbrio, qualquer coisa que trave o meu movimento, qualquer coisa que interfira na minha expansão, eu já criei um trauma, como consequência já fica firmado nesse inconsciente essa referência, vai ficar definido no subconsciente, e essas duas verdades, elas vão começar a entrar em conflito com a verdade da minha consciência. Na minha consciência eu quero estar bem, mas o meu inconsciente diz, você não presta. E no meu inconsciente eu tenho uma imagem de que de repente alguém vivi uma experiência onde eu não correspondi àquilo que a pessoa queria e eu me senti fracassado, né? E aí eu defini no meu subconsciente, eu sou fracassado, não consigo agradar as pessoas. Ficou isso ali registrado. No meu consciente eu vou passar a vida toda tentando provar que eu não sou nada daquilo que eu mesmo criei, eu mesmo firmei no meu próprio subconsciente inconsciente. Esse é o demônio da vida das pessoas. Esse é o inferno da vida das pessoas. É isso que é o grande mal. Eu me tornei especialista no mal, porque eu sou terapeuta, né? Então, o terapeuta é aquele que ajuda a pessoa no processo de cura, né? Eu sou mentor de potencial humano porque eu reúno a parte de terapia, onde eu conduzo a pessoa para um processo de transformação e de cura. Eu sou instrutor, porque eu instruo, eu dou instruções. Eu sou professor, eu ensino, né? E eu conduzo a pessoa de um processo para um outro processo. É isso que me faz ser um mentor. Então, hoje em dia, as pessoas, qualquer um aí agora está falando que é mentor, né? Mentor, para mim, é quando você domina muito aquele assunto e você é uma referência naquele assunto, e você só consegue isso se você tiver um embasamento
teórico, né, embasamento de pesquisa e de estudos para que você possa realmente ser uma autoridade naquilo, né? Então, ser uma autoridade é dominar esse assunto, né? E eu acho que, assim, dentro das redes sociais, como você mencionou, dessas pessoas que estão aí fechadas na sua verdade, ela é livre para fazer o que ela quiser, né? Tem pessoas, por exemplo, que hoje em dia estão sozinhas, né? E dizem, estou muito bem sozinho. Claro que você está muito bem sozinho, porque você tentou parcerias com uma série de pessoas, tentou envolvimentos emocionais com uma série de pessoas que não eram movimentos de relacionamentos amorosos, mas que você interpretou como se fossem relacionamentos amorosos, e você se decepcionou e foi se decepcionando e foi retraindo, decepcionou, retroativo, retraindo. Chega uma hora, para que eu vou lá para fora? Se eu for lá para fora, eu vou me machucar de novo. Então, para não me machucar, é melhor eu ficar autossuficiente e não precisar de ninguém. Aí eu entro na minha falsa autossuficiência e na minha solidão e acho que eu estou ótimo, porque é claro que você está ótimo, você também não está vivendo, você não está se envolvendo, você não está sabendo cair e levantar. A vida é isso. A vida, você veio para um planeta com gravidade porque você veio lidar com o que é grave, com o que é pesado, você veio lidar com o caos porque Deus está no caos e Deus está na ordem. Quando se acredita em espiritualidade, nós temos que entender que Deus está no caos e Deus está na ordem. Deus não está só na luz. Ele manifesta na luz, mas ele também está no caos. E é através do caos que eu percebo e consigo valorizar a própria luz, porque senão não teria como. Então, ou seja, quando eu desenvolvo as minhas habilidades, os meus talentos, o meu conhecimento, eu vou sempre saindo desse inconsciente, né, e vindo para esse meu consciente. Porque no consciente é o mérito da conquista, porque no consciente é quando eu sei, percebo, entendo, compreendo. Eu sei qual é a razão, sentido e propósito, para que serve, qual é a utilidade, o que compreende aquilo e quais são os benefícios daquilo e por que aquilo existe para o universo. Acabou, não existe mais dúvida, não existe mais procura. Quando eu estou consciente, eu tenho a resposta. Eu já tenho conhecimento e eu tenho a sabedoria. É essa que é a trajetória evolutiva espiritualmente para o ser humano. Quando ele chega lá, ele vai estar lá. E quando ele está aí, é Deus manifesto, porque Deus manifesta na inteligência, na consciência, na sabedoria, no sentido, na razão e no propósito, onde tudo presta, serve e é útil. Por quê? Porque tudo presta, serve e é útil. Não existe o inútil, não presta e não serve. Isso não presta, não serve, não é útil. Por quê? Porque não presta para você, não é útil para você. Mas antes serviu para você, antes prestou para você. É engraçado, né? Você diz que aquela pessoa já não presta mais para você, você sabe que aquela pessoa não presta, mas você teve um relacionamento com ela. Então, quer dizer, em primeiro momento ela prestou para você porque ela correspondia ao que você queria. Depois, quando ela deixou de corresponder ao que você queria, você diz para ela que ela não presta? Como assim não presta? Tudo presta. Que espiritualidade é tua no momento que você diz para uma pessoa que ela não presta e que ela não serve para nada. Você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso e essa pessoa acreditar, você é um agente do mal que está afetando a ordem e o equilíbrio dessa pessoa e você está, sim, criando um karma de comunicação e de influência. E, como consequência, você já está pré-definindo que você vai ter que revogar tudo isso e limpar tudo isso. Então, ou seja, quando a gente pensa em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e espiritualidade, nós temos que pensar dessa forma mais ampla, onde a gente une o holístico, o esotérico, o quântico, né, que é o que eu faço, né, além da minha própria visão, para que você, e a metafísica também, porque eu sou filósofo de formação, né, então eu sou pesquisador, o porquê do porquê, para mim, sempre esteve junto comigo, né? Eu gosto de entender e compreender. Eu não sou uma pessoa que eu aceito as coisas pura e simplesmente porque me disseram que aquilo eu tenho que aceitar. Não. Tudo passa-se por um processo de um questionamento onde eu tenho que validar. E aquilo tem que fazer sentido para mim para que isso possa entrar em mim e vibrar a partir de mim. Então, a espiritualidade, para mim, ela sempre foi uma via de sabedoria, né? E vibrar nisso é vibrar na certeza, não na dúvida, né? Então não existe dúvida quando você está na espiritualidade. Toda a dúvida, toda a insatisfação, toda a ansiedade, todo o medo, toda a insegurança, toda a revolta, tudo isso é caos, e tudo isso não é evolução espiritual. Então não adianta nada você pregar sobre espiritualidade se você se contradiz constantemente com a própria dúvida que você, por vezes, tem ao longo do seu próprio cotidiano, né? Então, ou seja, não corresponde. E se não corresponde, não é.
Porque existe uma lei no universo que é a lei da correspondência. Quando eu sou, eu sou. Quando eu não sou, eu não sou. E se eu não sou, não existe. Pura e simplesmente. E o aspecto da espiritualidade é uma âncora para muitas pessoas hoje nesse mundo que nós vivemos, né? Dentro das limitações que cada um tem, muitas vezes elas deixam que a espiritualidade as limite também. Então, é um ponto delicado para que as pessoas possam refletir se a espiritualidade não está limitando a trajetória da pessoa. A espiritualidade não limita. Tá? A espiritualidade não limita ninguém. A falsa espiritualidade que a pessoa acredita, sim. E isso as religiões são expert em fazer esse processo. Tá? É o que a gente vê por aí. E a questão, eu já ouvi o termo, o poder do inimigo interior. O poder do inimigo interior. Esse é um termo meu que eu utilizo, né, que é dos mecanismos de sabotagem, né, eu inimigo meu, né, que eu chamo também, né, o inimigo interior. O que é isso? Você no teu subconsciente você definiu, eu não presto para nada. Porque você viveu uma experiência, onde nessa experiência, você sentiu que você não correspondeu àquilo que a outra pessoa queria, e a pessoa disse para você, você não presta para nada, e você acreditou. Ficou gravado no teu subconsciente, eu não presto, e eu não correspondo àquilo que as pessoas querem. E aí você tem com isso no seu inconsciente uma imagem que representa isso, ficou lá preso. Tá? Então toda vez que você vai tentar realizar alguma coisa, você vai tentar realizar no mecanismo compensatório para mostrar que, afinal de contas, você presta e que você serve. Então você não está fazendo desprovido de segunda intenção. Então você falou agora há pouco sobre expectativa, tem dois tipos de expectativa. A expectativa que eu sou, e como eu sou, eu manifesto, como eu manifesto, eu evoluo e expando na relação com os meus acontecimentos de vida. A minha expectativa vai estar focada na vontade de expansão, a minha expectativa vai estar na vontade de empregar o conhecimento que eu tenho, que vai favorecer ao próximo e beneficiar o próximo, e como consequência, eu me torno necessário para o outro, e isso faz com que eu seja permanente na minha realidade, porque eu preciso permanecer. O universo me deu direito a existir, o universo me deu um espaço para eu existir e me deu a liberdade de manifestar e a inteligência para eu desenvolver as minhas habilidades e os meus talentos para eu poder co-criar com o universo, porque o ser humano ele não cria absolutamente nada, ele co-cria com o universo em tudo que ele fizer. Porque não existe, eu fiz um bolo, você fez um bolo com o quê? Com o trigo que Deus te deu, que a mãe natureza te deu. Você pura e simplesmente utilizou dos elementos criativos que o universo te deu para você poder desenvolver a sua capacidade criativa. Então isso é muito belo, porque Deus te deu a liberdade de você poder criar, mas co-criando com ele. Então você nunca está longe dele, você está sempre com ele. Então quando você vê aquela religião, que as pessoas estão indo lá para procurar por Deus, para se conectar com Deus lá fora, não existe isso, cara. Isso aí não é espiritualidade. Isso antes, pelo contrário, é uma oposição à verdadeira espiritualidade e que gera karma espiritual, porque a pessoa, pura e simplesmente, ela resolveu destituir Deus de dentro dela, porque tudo que existe pertence a Deus. Então, ela é uma obra do próprio Deus, e Deus está dentro dela. Então, ela não tem que procurar Deus lá fora, porque se ela procurar lá fora, ela está definindo que ele não está dentro dela. Então, ele passa a tentar fazer alguma coisa para tentar trazer esse Deus que já estava dentro dele, e ele mesmo expulsou por meio de não acreditar que ele é um ser divino, porque ele acreditou na dúvida, porque ele acreditou que ele é um pecador, porque ele acreditou que ele é um imperfeito, porque ele acreditou numa série de influências que ele foi levando ao longo da vida, onde basicamente está sempre sendo testado a sua capacidade de amar, valorizar, aceitar e aprovar você mesmo. No momento que você destitui os outros desse poder, você passa a ser o poder. E é esse que é o poder da espiritualidade. E nesse momento, você tem muita humildade, porque quando se evolui espiritualmente, nós conquistamos o amor, e nós conquistamos a humildade, e nós conquistamos a tolerância, e nós conquistamos o respeito para com tudo aquilo que é diferente daquilo que eu sou. Porque cada um tem o seu eu sou, e cada um está no seu processo, e cada processo pertence àquele ser, tem valor,
E é uma aventura maravilhosa que pertence àquele ser. Ele não tem que pertencer à mesma realidade minha. Ele não vai pertencer à mesma realidade minha. Ele vai ter apenas alguns aspectos parecidos com aquilo que eu sou. E é justamente esses aspectos que fazem com que ele faça parte da minha vida em alguns momentos onde esses aspectos se conectam. Mas fora disso, você não tem ninguém que conecta com você 24 horas por dia. Não existe isso. Não existe alma gêmea, não existe encontrar um outro ser exatamente igual a mim, para que eu resolva no meu inconsciente a minha solidão, onde eu não consigo ser uma boa companhia e me sinto em paz com aquilo que eu sou. Entendeu? Você falou sobre o inconsciente e a trajetória evolutiva do inconsciente, né? Como o inconsciente, então, consegue evoluir do caos para a ordem? Para a luz. A inconsciência, você não percebe a existência. Pré-consciência, você vai passar pela pré-consciência, Freud, ou Aristóteles pela catarse. Tá? Pelo mal-estar, você percebe que você tem que valorizar melhor alguma coisa. Pela perda, você passa a perceber que você tem que valorizar aquela situação que você perdeu. É na doença que você percebe que a saúde é importante para você. É quando você perdeu aquela pessoa que era muito legal, aí você sente que no fundo você não valorizou aquela pessoa. Entende? Às vezes você precisa passar pelo caos da catarse para você aprender a aceder à luz da consciência, para você perceber a verdade. Entende? Às vezes você consegue pela pré-consciência. Nossa, eu acho que aqui não está legal. Alguma coisa aqui que eu estou fazendo que está contribuindo para isso. Estou percebendo que alguma força eu estou liberando que está contribuindo para isso, porque tudo é um despertar da força. Né? Que força que eu estou despertando aqui, que está contribuindo para isso. Então é quando eu percebo. O que é perceber? Quando eu percebo, eu saio da inconsciência. E o que é isso? É quando eu percebo o que existe. É quando eu descobri. Eu tiro a coberta e eu percebo o que estava ali. Tá? Então, o que é isso? Qual é essa trajetória? Eu estou no caos, eu estou ali vivendo um relacionamento com uma pessoa, nossa, eu estou super feliz, tá ótimo, né? Perfeito. Até um belo dia que eu começo a ficar desconfiado que tem alguma coisa que está estranha. Começo a perceber. Aí eu começo a pensar, eu acho que essa pessoa, acho que eu não sei, tem alguma coisa aqui estranha, alguma coisa aqui. Até que eu descubro que aquela pessoa, afinal de contas, estava me traindo. Quando eu percebi, foi quando eu descobri a traição que antes já existia há muito tempo. Portanto, quando você descobre e percebe a existência já existia. Você que não percebia. Portanto, o ser humano ele não descobre absolutamente nada, ele se torna apenas consciente do que antes já existia através da pré-consciência, que é perceber a existência, para depois ele, então, na consciência, constatar a existência, qual é o sentido, razão, propósito, para que serve, qual é a utilidade, o que tudo corresponde àquela existência. Aí, nesse momento, é a luz, né? E isso seria Deus manifesto. Tá? Só que nós temos uma liberdade, livre-arbítrio, livre escolha. Por isso que todo mundo nasce inconsciente. Porque você não pode ganhar consciência quando você nasce. Por que não? Porque senão era uma imposição. Porque para você ter consciência, você precisa. É como se eu estivesse te dando todas as informações de um processo sem você passar por ele. Então eu tô te obrigando a vibrar numa determinada situação. Não, você que tem que conquistar. Por isso que os seres nascem de forma inconsciente, e aí, à medida que vão vivendo as suas experiências, eles têm a oportunidade, primeiro, de transcender a espécie animal, tá? Ao transcender a espécie animal que está sempre sobrevivendo e lutando pela sobrevivência, ele começa a perceber que, afinal de contas, ele é um ser que tem a capacidade de poder despertar a sua consciência, que é o que vai fazer ele se conectar e aceder à sua própria alma. Entende? Ou seja, é quando ele sai da condição humana e de espécie no planeta e ele começa realmente a transitar para ser um ente. Tá? Então, esta que é a evolução. Agora, enquanto você não conseguir transcender aí, que é depois de 400 Hz, você é uma espécie, você está preso na Matrix. E aí você está sujeito ao caos da Matrix. E no caos da Matrix, desse planeta,
É gravidade, tudo é grave, tudo é pesado, é tormentas, é tsunamis, é terremoto, é violência, é um monte de coisa que faz parte dessa natureza. Isso aqui é o caos. As pessoas que nasceram aqui nesse planeta vieram para o caos. A natureza desse planeta, ela é primitiva. Você está numa realidade primitiva. E você tem que saber lidar com o primitivo. E o que é o primitivo? Dúvida, medo, insegurança, tristeza, né? Isso é primitivo. Nenhum ser evoluído espiritualmente tem isso. E se você tem isso, pronto, não existe espiritualidade em você. Isso é fato. Eu sei que não é legal eu falar isso, mas eu falo a verdade. Essa é a verdade. Como eu posso me considerar uma pessoa espiritualizada? Se eu tenho dúvida, eu tenho que ter certeza para ser uma pessoa espiritualizada. Como eu posso ser uma pessoa espiritualidade se eu tenho insatisfação? Não sou uma pessoa espiritualizada, porque eu tenho insatisfação, ou seja, eu sou uma pessoa que não sei valorizar as coisas e não percebi o valor das coisas. Então eu não tenho valorização. Se eu não tenho valorização, eu não sei amar. Como é que eu posso ser uma pessoa espiritualmente evoluída se eu não sei amar? Porque eu não sei valorizar. Então, ou seja, não adianta você rezar, não adianta você ir para uma igreja, não adianta você se ajoelhar, não adianta você fazer promessa, não adianta você fazer mandinga, não adianta você fazer absolutamente nada, porque tudo isso não tem valor nenhum para o universo, porque você não vibra. Você tem que vibrar, porque o universo você tem que vibrar. Não adianta eu dizer que eu acredito em Deus. No momento que você duvidar de você, você já disse, eu não acredito em Deus, porque Deus está na certeza daquilo que eu tenho certeza sobre mim mesmo. Porque ele vibra naquilo que eu sou. Porque ele não está fora, ele está dentro de mim. É esta perspectiva que faz com que a pessoa perceba que ela é uma força de realização. Então, quando ela for pensar em fazer alguma coisa, ela vai na perspectiva da vontade, e não na perspectiva de superação, resolução, libertação, para que ela possa novamente se sentir plena com ela mesma. Porque a segunda perspectiva é essa que normalmente as pessoas vão. Então elas vão criar a expectativa de que agora eu encontrei o amor, aí ela vai, nossa, eu encontrei, eu acho que é o efeito gaita que eu chamo. Encontrei o amor. Não era o amor. Nossa, agora consegui a minha realização, tá subindo, né? Ai, não deu certo. Percebeu? A pessoa fica nessa expectativa, ela está sempre esperando que alguma coisa de fora, que ela não está percebendo que ela está usando o estômago. Quando você tem fome, o estômago faz o quê? Vai buscar comida lá fora, vai buscar água lá fora. Aí a pessoa está usando o aparelho mental numa oitava abaixo, que é dualístico, que vive na dualidade e que vive sempre na referência de que eu só resolvo absorvendo alguma coisa e trazendo para preencher o vazio que se tem. Só que para a espiritualidade não funciona dessa forma. A pessoa tem que transcender essa mente dual, né? Esse é o grande desafio do ser humano. E aí, nesse instante, ele faz aquilo que você perguntou, e perguntou muito bem, como sair da inconsciência para a consciência. É percebendo exatamente isso que eu estou falando. Né? Você sair da escuridão do inconsciente, porque no inconsciente é o lado escuro. E lá no inconsciente, todos esses acordos que você firma vão ficar lá presos nesse inconsciente. Eu nasci com a habilidade de poder ver o que está lá nesse inconsciente, nasci com a habilidade de poder ver a áurea, ver os vórtices, ver os chakras, por isso que eu criei o sistema de equilíbrio energético. Eu me identifiquei com o inconsciente, me tornei especialista no inconsciente, mecanismo de autossabotagem, porque eu entro dentro da essência da pessoa e eu entro dentro do inconsciente dela e eu digo, lá dentro tem essa menina mal amada, tem essa daqui que está remoendo o tempo todo, e eu vou falando dos arquétipos que estão lá dentro, e a partir daí eu crio uma mentoria própria para cada pessoa, e também conduzo elas ao processo de transformação da inconsciência para a consciência através dos meus cursos, é assim que eu faço. Então, é conduzir a pessoa, eu gosto, esse é um grande prazer da minha vida, é conduzir a pessoa, é ver a pessoa completamente destruída, completamente controlada e dominada por alguma determinada energia que ela não está conseguindo perceber, e conseguir trazer ela para a consciência. Isso eu já fiz mais de 32 mil atendimentos, né? São mais de 35 anos que eu trabalho com isso, e sempre foi querendo ajudar o próximo no seu processo evolutivo. Eu nunca quis ser espiritualista, nunca procurei a espiritualidade por uma necessidade de eu entender quem eu sou, tá? Então, ou seja, eu já nasci um ser espiritualista, sabe? Eu já nasci acreditando na espiritualidade. E eu já nasci um terapeuta, eu nunca quis ser um terapeuta. E ser terapeuta é uma responsabilidade enorme. Por quê?
Porque você pode, se você não souber o que transmitir para aquela pessoa, você pode criar um karma negativo. Tem muitos videntes, tem muitos terapeutas, tem muitos palestrantes que estão criando karma, que estão falando coisas que não deveriam falar, que estão sugestionando as outras pessoas que não deveriam sugestionar, estão prometendo coisas que eles não conseguem proporcionar porque eles não estão respeitando a verdade do subconsciente, do inconsciente, o processo acástico da pessoa, o karma negativo que ela possui, as conexões astrais que ela possui, porque a pessoa não, ela está preocupada com o quê? Ela quer trabalhar na consequência. Ah, a pessoa tá mal, vou pegar aqui e vou dizer para ela que eu vou fazer ela ficar bem. Ela não vai, o porquê de você estar mal. Eu vou onde está o porquê, a raiz de onde começou o negócio. Se eu não for lá, eu não tenho como curar. Não se cura uma ferida pela beirada, tem que ser dentro de onde ela começou a se criar. Então é isso é mácula, isso é um dos mestres que eu trabalho bastante, que é a Imaculada Conceição, que é a capacidade de ver qual é a mácula, qual é a mancha da alma, e que está lá nessa parte escura, que está lá nesse inconsciente, para poder trazer a pessoa para a luz. E esse aspecto envolve pessoas que têm memórias e são afetadas pelo passado. O que eu vejo hoje com as diversas pessoas que sentam aqui no dia a dia, relatos, né, que observamos também de terceiros que às vezes chegam com situações, é a questão do passado, né? Como essas memórias mal resolvidas, vamos dizer assim, né, de um passado, influenciam a pessoa hoje no aspecto da saúde física também, da saúde mental, as questões psicossomáticas e as próprias doenças. Bem, no momento que você vive alguma coisa que interfere na sua ordem, no seu equilíbrio, tá? Então isso vai criar já no seu inconsciente uma referência de que aquela energia te abalou de uma certa forma, tá? Você vai criar um mecanismo compensatório para tentar resolver aquilo, tá? Então, ou seja, no momento que você vive um trauma, o que é um trauma? É alguma coisa que interfere no seu movimento. Esse trauma pode ser uma vez que você achou que aquilo que você fez que todo mundo ia gostar e de repente todo mundo riu da tua cara, por exemplo. E aí você encolheu. É toda vez que você encolhe, isso é um trauma. Quando você ia naquela expectativa, você achava que você estava lá que todo mundo ia gostar, você comprou aquela camisa da festa do verde, e você achou que era a festa do verde, chegou lá, era a festa do rosa, não era do verde, você é o único verde, todo mundo está de rosa, aí você sofre aquele trauma. Porque você não corresponde ao ambiente, às situações que está ali, você achava que aquela menina ia gostar de você, e de repente você vai lá, e quando você vê ela está lá com outro cara, e você murcha. Trauma. São vários traumas. Trauma é toda vez que você está num movimento e alguma coisa interfere nesse movimento de forma abrupta e você não sabe processar o entendimento e a compreensão e se adaptar à situação e aceitar. Aí você retrai, que é o processo retroativo. Você já criou um trauma. Muito fácil do ser humano criar, porque ele não tem habilidade e talento de conseguir perceber o próprio movimento que ele faz, porque ele não percebe que ele é uma força que está despertando constantemente a partir das escolhas que ele faz inconscientemente, através do seu subconsciente e muitas outras que ele faz através do seu próprio consciente. Ele é um despertar de força constantemente. Então, a partir daquele trauma, esse trauma vai virar um conflito. Esse conflito, ele vai se definir dentro do processo do mecanismo de autossabotagem em dois tipos de reatividade, que eu chamo de reatividade de água e reatividade de fogo. Reatividade de água, eu encolho, choro, me sinto incapaz. Então, aquele pai autoritário que briga com aquele filho constantemente, aquela figura de autoridade, ele se sente pequeno, ele se fecha no seu mundo, vai ficando, ele é pequeno mesmo, ele é uma criança, vai ficando ali. Até que chega na adolescência, ele resolve se rebelar contra o pai, né? Porque é quando ele está firmando a opinião dele. Então aí ou ele vai virar um rebelde, aí vai começar a se tatuar todo, porque todo tatuador é um rebelde, né? Porque quer chamar a atenção, quer ser diferente, né? Quer pintar, fazer a sua irreverência, e ele já está se sentindo que ele não faz parte daquilo, né? Eu não estou sendo aceito, não estou sendo amado, não estou sendo valorizado. Então aquilo vai virando um conflito. Tá? Conflito de água ele retrai até que ele tem um conflito de fogo, que ele começa a dizer, não, é assim que eu acho, é assim que eu penso, não sei o quê, e briga, esbraveja. E a reatividade de fogo, às vezes,
ela pode acontecer em qualquer momento, basta você falar uma frase, às vezes, não sei se você já teve essa experiência, de às vezes você faz um comentário qualquer e de repente a pessoa perde o controle na tua frente, já teve essa experiência ou não? Acho que todos já tiveram. Pronto. Por quê? Porque na hora que você falou essa frase, a vibração, o cérebro da outra pessoa pegou a vibração, traduziu, além disso, ouviu o cérebro, caiu em conexão com uma memória que você tinha, tá? E aí, naquele momento, você libera a mesma adrenalina que você liberou lá atrás, naquele momento. É a memória de adrenalina que você tem. E aí, a adrenalina, como te deixa cego, surdo, você não vai ver mais o outro. Você fica cego e você fica surdo. Por mais que a outra pessoa possa falar alguma coisa, você não está ouvindo e você não está vendo, porque a adrenalina, quando entra no sangue, principalmente quando vem de uma revolta de fogo, você não consegue perceber a outra pessoa e a pessoa começa a falar e aí você fica ali sem saber o que aconteceu, né? Porque no fundo você disse alguma coisa, mas sem perceber, você tocou na ferida da pessoa e ela está reativa. Então é por quê? Porque isso é alguma coisa que está lá, que são essas memórias que está lá. Este conflito vai virando padrão. A pessoa se descontrola aqui, se descontrola lá, retrai aqui, retrai ali, vai virando padrão, e isso vai fazendo com que as experiências fiquem repetitivas. Como consequência, isso gera um mal-estar, como consequência, isso afeta a distribuição da energia vital, né? E aí é claro que a próxima etapa vai ser a doença psicossomática. Eu sou especialista em doença psicossomática. O que é a doença psicossoma? É um padrão psíquico repetitivo, e esse padrão psíquico repetitivo é uma atitude repetitiva que vem de um comportamento repetitivo, que é de ordem mental e emocional, e isso vem da questão do inconsciente dela, do emocional dela, daquilo que ela emocionalmente se definiu e daquilo que ela mentalmente se definiu, porque ela é livre para arbitrar e livre para escolher. Ela arbitrou. O que é a livre-arbítrio? Livre arbitragem, livre definição, livre posicionamento sobre uma determinada situação. Livre escolha é outra coisa. Livre escolha é você escolher se você quer aceitar ou não quer aceitar. Livre escolha não é escolher entre duas coisas. É quer ou não quer. Né? Então não é, escolho esse ou aquele. Não, isso é dualidade. Tá? Então, aí, no momento que você escolhe uma situação, você rejeita outra situação. Tá? Então, aí você está utilizando o quê? Julgamento comparativo. Tá? E o julgamento comparativo, você sempre vai valorizar alguma coisa em detrimento de uma outra coisa. Isso já vai afetar e vai criar a dualidade de você da sombra, caos, e da luz, ordem. E aí você não consegue evoluir, porque todo mundo tem metade sombra e metade luz. Então, a luz é que tem que prevalecer. Né? Por isso que eu digo que nós não eliminamos as trevas, nós iluminamos e eliminamos. Né? Então, quando eu ilumino, o que é iluminar? Nossa, quando eu percebo a consciência daquilo, quando eu percebo qual é o significado daquilo, aí eu consigo iluminar. Se não, vai virar aquele padrão fica repetitivo e a pessoa fica presa aí. E aí essa repetição vai indo até que ela sofre com uma doença psicossomática, somatizando lá mais atrás. Então é claro que a gente sabe que aquele trauma de mágoa, que virou um conflito constante de mágoa, e aquele padrão de se sentir sempre magoado, vai fazer com que o seu campo emocional fique em desequilíbrio. Tá? Então isso é normal que aconteça também. As doenças psicossomáticas, que muitas vezes as pessoas vão até um médico especialista, por exemplo, de pele, ou então estômago, ou até mesmo outros aspectos, né, que envolvem as manifestações, normalmente elas são recomendadas a entrar em um outro tipo de tratamento, quando elas vão num especialista que toma conta daquela área e não tem, vamos colocar entre aspas, um laudo que ele possa dar. Então essas questões psicossomáticas, elas são passíveis de resolução dentro de abordagens diferenciadas? Você tem que entender e compreender o processo todo. Tá? Porque se é uma doença psicossoma, é uma somatização, né, que é um padrão, você tem que entender que aquela doença, o que é aquela doença? Aquela doença é um passado mal resolvido. Tá? Ponto primeiro. Ela tem uma memória de um passado mal resolvido, de um passado mal compreendido.
Aquela doença, ela é a consequência de escolhas que a pessoa foi fazendo ao longo da sua vida que contribuiu para isso. O ser humano vive no momento presente a consequência de escolhas que ele fez ao longo da sua trajetória evolutiva. Então, ou seja, ele vai vivendo essas experiências e essas experiências elas vão criando o cenário da própria existência dele a partir das escolhas que ele mesmo vai fazendo, né? Então, ou seja, quando você quer tratar uma doença psicossomática, você tem que entender qual é o padrão mental, porque tudo começa pela mente, da mente vai para o emocional, e do emocional vai para o físico. Tudo começa pela mente, porque o universo é uma grande mente. Então, a partir daquele conflito mental, né, de uma verdade, de um choque, alguma coisa, onde a pessoa definiu que ela não, de repente, não era boa o suficiente, ela se sente que não é boa o suficiente, e ela prende essa força dentro dela, no seu corpo físico. Prendeu uma, prendeu duas, perdeu três, cria um bloqueio na distribuição da energia vital, como consequência, vai fazer com que haja uma somatização num determinado órgão ou região do corpo que corresponde a essa memória. Fígado, por exemplo, raiva, né? Estômago, a não assimilação dos processos, né? Intestino, a não assimilação, não se desprender das coisas, né? Vai pegar toda essa parte do sistema de eliminação. Basicamente, a pessoa não está conseguindo processar, não está conseguindo eliminar, não absorveu o conhecimento, e ela ficou com o que não deveria. Ela ficou o quê? Com raiva da pessoa. Você não tem que ficar com raiva da pessoa. Você tem que entender o porquê que você tem essa raiva dessa pessoa. Não é a pessoa que faz você ficar com raiva, é você que permite ficar com raiva. Não é a pessoa que te magoa, é você que permite ficar magoado com a pessoa. Tudo é a própria pessoa que faz, nunca é o outro. Então, quando você entende o que é autoestima e valorização pessoal, e entende na espiritualidade que você tem a obrigação de autopreservar você, a sua vida e a sua existência, você não vai permitir você ficar com mágoa, com raiva, porque você sabe muito bem que isso não é bom para você, porque isso vai te desestruturar. Então, ou seja, mas para isso você tem que ter esse conhecimento. Infelizmente, isso não é dado para o ser humano nas escolas, nem tampouco nas religiões, porque falta essa inteligência, falta essa compreensão do sentido das coisas, né? Para mim, tudo tem razão, tudo tem sentido e tudo tem propósito. E nada acontece por acaso. E a questão da mágoa ainda, eu acredito que todas as pessoas que passam por um processo mental, ou então um processo de catarse, elas podem estar envolvidas com a mágoa, ou com a raiva, ou com um sentimento que não é considerado interessante para a pessoa. Mas dentro desses sentimentos, em algum momento, o despertar da raiva em uma pessoa, ou o despertar de uma frustração, pode ser um trampolim para que essa pessoa melhore em algum aspecto, ao seu ver? Se ela tiver a capacidade de processar isso, sim. O problema é que, normalmente, se você já ficou com mágoa e já ficou com frustração, com decepção, já significa que você não tem o conhecimento de saber processar o processo, né? Porque senão você não ficaria, né? Então, já vai ficar um pouquinho difícil, né? Mas isso, assim, em questão lógica, tá? Porque eu sou muito lógico nas coisas. Para mim, espiritualidade é lógica, tá? E vida, tudo para mim funciona com lógica, tá? Então, não tem nada que místico, oculto e faz de contas, pode perlim-pim-pim. Não tem nada disso. É tudo dentro de uma lógica, tá? Então, ou seja, aquela é uma oportunidade, sim, através do caos, através da dor, através da catarse, ela está tendo a possibilidade dela perceber a existência daquilo que ela precisa perceber para ela valorizar o que ela precisa valorizar. Então, às vezes, ela precisa passar por isso. Às vezes, não, né? Tem pessoas que às vezes não percebem. Às vezes você está ali num relacionamento, que aquele relacionamento, ele está reprimindo a tua manifestação, e você está o tempo todo tentando se adaptar e tentando dar certo no relacionamento, e você não está percebendo que você está anulando o seu próprio eu, você não está sendo espontâneo, você não está sendo livre, você não está sendo verdadeiro, e você está querendo viver uma relação verdadeira. Meu Deus! Como que você vai viver uma relação verdadeira se você não consegue ser verdadeiro porque você tem medo da reprovação do outro e você está o tempo todo tentando corresponder ao que o outro quer para que o outro goste de você e queira ficar com você para você resolver a sua solidão?
Gente, isso é acordar. Quando você acorda desse sonho da Matrix, porque isso é um sonho. A pessoa está dormindo completamente lá na escuridão desse inconsciente. Aí ela se liberta. Aí ela vai. É o que eu faço nas minhas mentorias, é o que eu faço nos meus atendimentos, nas minhas aulas. Eu choco a pessoa com a realidade. Né? Uhum. Ao chocar com a realidade, a pessoa vai ver o que está ali. Por quê? Porque ela está lá, né? Na ilusão. Né? Tá lá na ilusão. Então, aí trago ela para a realidade. Então, você não está percebendo como que você vai viver uma relação verdadeira se você não está conseguindo ser verdadeiro. O relacionamento, você tocou num assunto que eu acredito que interesse muita gente. Então você que está aí, ó, presta atenção, tá? Tudo isso que ele falou é muito aproveitável. Você conhece pessoas, por exemplo, que tem essas questões que ele falou? Eu conheço várias que podem ser ajudadas a ouvir isso que ele falou. Então, faz um favor para essa pessoa, faz um favor para você, compartilha isso. Coloca isso para mais pessoas ouvirem. Por que eu falo isso? Porque se foi bom para você, se deu um despertar, alguém que você quer ver bem pode receber. Então, coloca isso para os seus grupos, para as pessoas. Lembra de deixar o teu like, teu comentário positivo, de se inscrever aqui no canal, tá? Que o assunto está muito bom. E nesse ponto dos relacionamentos, o que uma pessoa deve se atentar, por exemplo, um relacionamento, muitas vezes, ele é uma faca de dois gumes para certas pessoas. Vai do amor ao ódio, vai da obsessão... Do caos para a ordem. Então, o que uma Tudo pessoa é precisa prestar atenção? Se o relacionamento tiver alguns pontos que cabem a pessoa prestar atenção, para que ela possa refletir se ela não está envolvida nesses aspectos anteriores e buscar uma libertação. Bem, primeiro que se você está vivendo um conflito, se você está vivendo um relacionamento que te gere mal-estar, você não está sabendo se relacionar. Tá? O amor, ele não flui no caos. O amor só flui na ordem. O amor só flui na aceitação. Então, se você está num conflito de relacionamento, é porque você não aceita outra pessoa como ela é, porque você quer que ela seja diferente, para ela poder sustentar alguma coisa em você, ou suprir alguma coisa, para poder se encaixar no seu ideal, ou seja, você é uma pessoa que não sabe amar, porque você está condicionada a só amar e aceitar aquilo que preenche as suas expectativas. Você é uma pessoa interesseira e egoísta, egocêntrica também, como consequência. Então, aqui é muito prático, muito objetivo. Se você tem problema de relacionamento, você não sabe se relacionar. Por quê? Porque você não está sabendo entender, compreender e perceber o outro. Então, ou seja, você não está interessado em se relacionar com o outro, você só está interessado em se relacionar com você mesmo. Na psicanálise nós falamos que o amor, ele só acontece quando você deixa de projetar sobre as condições que você mesmo impõe na relação com as outras pessoas. O amor, ele não nasce dessa imposição. Você tem que abandonar a sua ideia, porque a sua ideia é uma ilusão. E a pessoa, ela não tem que se encaixar na sua ideia. Ela vai ser aquilo que ela é. E se você não souber aceitar ela como ela é, você não sabe amar. Porque amar é aceitar. Muito simples você ter um relacionamento amoroso. Aceite a pessoa como ela é. Ao aceitar, você vai ter um envolvimento com aquela pessoa e você vai estabelecer uma relação por afinidades de aspecto da tua personalidade, que é o teu ego, e a partir daí vocês vão criar uma relação a partir dessas afinidades, onde quando vocês estão juntos é uma verdade apenas e vocês estão em equilíbrio, tá? Aí nesse ambiente o amor consegue fluir. E aí você vai conseguir o próximo passo, que é conseguir unir com aquela pessoa, porque você está unindo com ela porque, através de uma verdade equilibrada, que respeita a diferença, aceita a diferença, né? E na igualdade, você pura e simplesmente faz o silêncio, porque você é igual e você vibra na mesma, então você consegue integrar. Então você vai unir e integrar, estabelecer uma relação e um envolvimento a partir daquilo que é igual a você, daquilo que você se identifica, mas você também tem que levar em consideração que aquele ser é único e que ele tem outros gostos e outras coisas, e nesse momento você vai ter que ser tolerante. Amar requer tolerância e respeito em aceitar que o outro é diferente de você. E aí, nesse momento, você não quer mudar a pessoa, você deixa. Se ela gosta da montanha, vá com ela para a montanha. Ah, mas eu gosto de praia. Chame ela para sua praia. Você tem que ser flexível num relacionamento, tá? Então, ou seja, você não vai para a praia
E ali de cara amarrada, porque a pessoa, porque você queria ir para a montanha, entendeu? Não, você tem que saber se adaptar à situação, porque isso faz parte da sua natureza. A mãe natureza te deu a capacidade de se adaptar para você poder sobreviver, e você está negando isso por conta dessa teimosia, né? Porque você é uma pessoa teimosa, e aí é claro que você não vai ser flexível, você não vai ser tolerante, e aí você vai gerar conflitos. Então aqui não existe problema amoroso, não existe conflito amoroso, existe problema de personalidade de uma pessoa que não sabe amar, ponto. E hoje nós vemos o seguinte, pessoas que têm excesso de vontade de ter relacionamentos, que são transitórios, e tem crescido muito os casos de fobia social. Muitas pessoas que ficam só no virtual, não têm vontade de interagir com outras pessoas, não têm vontade de encostar em outras pessoas. É claro que podem ter outros transtornos envolvidos, como você mencionou, sim, né? Mas a gente vê uma crescente de pessoas que vão se isolando, que têm uma certa dificuldade de socializar, e em contrapartida outras pessoas que também têm um certo desequilíbrio no aspecto de buscarem muitas relações. Como funciona essa balança? Tá buscando, né? Essa palavra que você usou é muito boa, né? Tá buscando. Quem tá buscando, ela já tá agindo por interesse. E tá perdido já. Você não tem que buscar nada no outro. Você tem que buscar em você. O outro, ele não tem a obrigação de fazer você feliz. Ele não tem a obrigação de ser o amor da sua vida, tá? Ele não tem essa obrigação. Então, ou seja, você encontra uma pessoa, você quer obrigatoriamente que aquela pessoa te faça feliz e que ela seja o amor da tua vida. Para isso, ela vai ter que corresponder à sua ideia. Porque se ela ousar não ser, você vai fazer ela se sentir mal com aquilo que ela é, vai cobrar tudo que você fez para o benefício dela, para tentar ver se ela muda de ideia e ela consiga anular o seu eu para ser aquilo que você quer. Meu Deus, você é do mal. Você é do mal. Você não sabe amar. Isso me lembrou uma frase que eu escutei de uma senhora esses dias, ela conversando ali, né? Não é difícil lidar comigo, é fácil lidar comigo. É só você não me contrariar. Olha que fácil, né? Exatamente, só não contrariar, porque ela está lá presa na verdade dela. Não é assim. Não é assim que funciona. Você tem que entender que o outro é diferente. Então, os problemas hoje em dia de relacionamentos, eles estão porque as pessoas não sabem se relacionar. Não sabem aceitar a pessoa como ela é. Estão sempre projetando aquelas ideias, daqueles ideais que criaram lá ao longo da sua trajetória de vida. Estão tentando fugir dos conflitos que ficaram vendo dos pais. Frustrações que foram vivendo ao longo da sua jornada. Aí lá pelas tantas, claro, como não conseguiu gerar nenhum resultado, ela começa a se fechar no seu próprio mundo, né? Então, aí gera aquela pseudo-autossuficiência. Nós, como seres humanos, nós temos uma capacidade de nos envolver, de nos relacionar, né? E de unir e integrar com as pessoas. Faz parte da nossa natureza e nós precisamos disso. Quando você se envolve por alegria, percebendo a sua individualidade do outro, estabelecendo uma relação, unindo e integrando, você consegue casar a sua energia com a energia da outra pessoa. O casamento, ele é uma consequência, ele não é um objetivo. E ele acontece de forma natural, por quê? Porque você estabeleceu uma empatia e uma sincronicidade a partir da aceitação. Muito bem, muito bem. Mihael, você está quieto aí, observando tudo, você tem alguma pergunta? Não, por aqui tudo certo. E aí, com base nisso, né, já que o Mihael não quer fazer nenhuma pergunta, vamos entrar a gente está falando de relacionamentos, isso envolve o poder da atração, mas eu gostaria de falar sobre a lei da atração contigo. Você acredita que lei da atração é só pensamento positivo? Qual é a sua opinião sobre pensamento positivo e sobre a lei da atração? Hoje em dia fala-se muito sobre lei da atração, né? As pessoas divulgam isso bastante nas redes sociais. E, normalmente, quando você fala assim sobre lei da atração, a pessoa pensa assim, eu vou utilizar dessa lei da atração porque eu quero atrair aquilo que eu preciso para a minha vida. Então, ou seja, ela já quer apelar para a lei da atração,
a partir de uma necessidade de uma superação, de resolução de alguma coisa que ela está vivendo. Tá? Então, a lei de atração, dentro de todas as leis que eu conheço, uma das leis que eu me aprofundei bastante foi a lei da atração. Só que a lei da atração, ela é basicamente ação e reação, ato, consequência, causa e efeito. Tá? É a lei do karma, no fundo. Tá? É a lei da atração. Aquilo que eu desperto, eu reverbero. A partir daquilo que eu reverbero, eu atraio. Seja no meu subconsciente, no meu inconsciente ou no meu consciente. No meu consciente eu digo, eu sou rico, por exemplo. Eu sou maravilhoso. Mas no seu consciente assim, você não é nada. O teu inconsciente tem lá a imagem de você fracassando várias vezes na sua vida. Aí não vai funcionar a lei da atração, porque a lei da atração ela funciona no despertar da força. No despertar da força é a partir daquilo que você tem na base da sua estrutura. A partir daquilo você reverbera. Então é claro que se eu ficar o tempo todo dizendo que eu sou, né? Eu sou eu e Deus, né? Junto para materializar. Só que não funciona quando eu tenho um acordo no subconsciente ou no inconsciente. Por isso que muitas vezes as pessoas vão aí fazer curso de prosperidade, não sei o quê, para atrair riqueza, a pessoa amada, né, pela lei da atração, sem elas entenderem por que ela está indo para um curso de prosperidade? Porque ela está se sentindo fracassada. Porque ela tem escassez na vida dela. Por que ela está fazendo aquilo com a intenção de encontrar um amor na vida dela? Porque ela está se sentindo sozinha, mal amada e triste. Ou seja, ela já definiu aquilo que ela está vibrando e é isso que vai atrair para ela. E não aquela ilusão que ela vai criar, né, num curso de fim de semana, e ela achar que depois ela vai conseguir atrair aquilo. Mesmo, vamos partir do princípio dentro da lógica. Se você tem uma memória de escassez, tá? E você apela para a lei da atração, para você atrair prosperidade, tá? Essa prosperidade, então vamos supor que ela chegue até você. Você tem memória de escassez, você não vai saber suportar, porque no teu suporte tem a escassez, entendeu? E aí, então, ou seja, o que vai acontecer? Você vai ganhar, mas você vai perder e você vai voltar de novo para a escassez. Porque é a tua memória que você tem que limpar. Então, ou seja, a lei da atração, ela funciona a partir da verdade instituída nas tuas 3 nobres verdades, que é a verdade do teu subconsciente, do teu inconsciente e do teu consciente. Então, ou seja, ela corresponde àquilo que você vibra. Então, você tem que mudar a sua correspondência, porque toda lei da correspondência, eu correspondo àquilo. Se você está correspondendo com o fracasso, você não corresponde com a prosperidade. E a lei da atração, ela vai funcionar a partir daquilo que é o que está mais forte. E sempre o que está mais forte é o que está mais denso, do que propriamente o que está sutil. Eu sou próspero, é sutil, né? Mas só que eu tenho uma memória densa de que eu sou fracassado. O fracassado é que vai reverberar e é ele que vai atrair. Vai atrair uma expectativa que vai te levar de novo para uma sensação de que parece que eu realizei e depois uma sensação de que fracassei. Você volta para o fracasso novamente. Então, se não resolver o que está no inconsciente, no subconsciente, não adianta ficar só reverberando lá na sua consciência, porque você não tem como. Principalmente se você fez um acordo, precisa fazer eu trabalho com o karma das pessoas. Você tem que revogar o acordo que você fez no seu inconsciente. Para isso, tem que entrar lá nesse inconsciente e eliminar essa referência. Tem técnicas que eu faço para isso, mas não é só eliminar, você tem que entender e compreender, valorizar. É todo um processo que você precisa para você realmente neutralizar isso. Você precisa neutralizar para poder, a partir daquilo, você criar imunidade. E aí, com isso, seu sistema imunológico melhora, você fica todo bom e tudo bem. Aí você já reverbera numa outra energia, e aí, claro, que você vai atrair aquilo que você reverbera. E aí, essa questão da lei da atração, essa questão de reverberar, é um aspecto que eu vejo ser interessante em muitas trajetórias, mas também o que eu observo que muitas pessoas colocam como aspecto de atração para a própria realidade é o famoso está nas mãos de Deus. Deus vai me socorrer
nas minhas dificuldades. É até um aspecto popular, religioso, que as pessoas entregam na mão de Deus, né? E eu já vi comentários teus em relação a isso, sobre essa interferência que muitas vezes as pessoas colocam em relação a Deus. Como Deus pode interferir na realidade. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Não pode. Deus não, o que você tem, Deus te deu a liberdade e o livre-arbítrio, tá? Então ele não é uma lei, tá? Então ele não pode pura e simplesmente revogar a própria lei que ele criou, tá? Então no momento que eu digo assim, que eu coloco tudo nas mãos de Deus e Deus é que sabe, né? Deus resolve para mim, eu estou atribuindo a responsabilidade por aquilo que eu criei para Deus resolver. Você criou uma dívida, aí você vai apelar para Deus te ajudar para você resolver a sua dívida. Como é que você imagina que você vai resolver essa dívida? Você vai querer que alguém chegue com um dinheiro, alguma oportunidade que chegue para você conseguir pagar aquela sua dívida. E aí você então vai estar salvo daquilo, não é verdade? É isso que você vai pensar. Só que, cadê a memória? A memória que fez você construir a realidade da dívida. Você não aprendeu. Você vai criar dívida novamente. E aí, novamente você vai pedir para Deus? Então, ou seja, a pessoa fica usando a espiritualidade só para suprir as carências e os vazios e a incapacidade que ela tem de realizar as coisas da vida. A espiritualidade, ela não é dessa forma. Isso foi criado pelas religiões. E isso está desde criança. Você vai lá na missa para pedir para Deus para você passar no teu teste de escola, para aquela menina gostar de você, para você conseguir um emprego, para você conseguir não sei o quê. Tudo você pede para Deus resolver. Aí quando você consegue, nossa, Deus foi muito legal. Aí se você não consegue, aí depois você fica achando que foi a ira de Deus, né? Não tem ira de Deus. Deus não tem ira, né? Deus não gosta mais de um do que do outro, e uma coisa que eu ouvi... Não, Deus é uma força que manifesta, não tem a ver com esse pensamento mental dual, que isso é humano, não tem nada a ver com Deus. Deus não pensa igual ao ser humano. O problema do ser humano é que acha que Deus pensa como ele, porque ele está partindo das suas próprias referências. Deus não pensa dessa forma, né? Então é assim, quando você vê uma catástrofe, por exemplo, né? Aí você se sensibiliza porque muitas pessoas morreram, né? Mas você não se sensibiliza com um monte de formiga que morreu lá, vaca, o boi que morreu lá, o cachorro que morreu afogado, você não se sensibiliza. Você se sensibiliza com os seres humanos que morreram, mas eles também são espécies, também são seres viventes. Por que você não se sensibiliza com aquilo? E muita gente, tem pessoas que nem se sensibilizam com o próprio ser humano também, né? Então, ou seja, faz parte da natureza humana. Aqui é um bicho come o outro bicho, é a sobrevivência, tá? E tá tudo certo. Não tá nada de errado aqui. É justamente a consciência e a percepção dessa realidade que vai fazer você lidar com a situação de uma outra forma, né? Agora, não é Deus que resolve tudo, é você que resolve, é você que tem que resolver. Porque se a espiritualidade resolver aquilo, com certeza você vai criar novamente o mesmo problema e novamente você vai lá ficar pedindo para a espiritualidade, ou seja, você peca de segunda a sábado e no domingo você vai lá e se confessa, livrou de todo o mal e na segunda-feira começa a pecar de novo, né? Não é assim, né? Então, essa ideia de que a espiritualidade está ali para prover, suprir e resolver as coisas pela pessoa, sem a pessoa perceber o que ela fez para contribuir para aquilo. Por quê? Porque aquilo que ela está vivendo é uma consequência, é um resultado de um processo que ela mesma traçou a partir das escolhas inconscientes, do seu subconsciente, da sua trajetória de vida. Aquilo é o que ela está vivendo hoje. Hoje o ser humano é uma consequência de escolhas que ele fez no passado. E hoje, se ele perceber que ele responsabilizar-se, ter consciência sobre isso, ele vai, a partir do momento presente, reverberar uma outra energia que vai atrair uma outra situação, talvez de expansão e de evolução. A questão, inclusive, do bem e do mal que você citou, né, como válvula de impulsionamento para que as pessoas criem percepções e realizem uma trajetória, e a questão do karma, que também foi citado. Você acredita que o karma, hoje também, esse termo, essa
terminologia que se popularizou entre as pessoas, né, dizendo isso é meu karma, ou então eu não vou fazer isso porque vai gerar karma. Você acha que pode limitar uma pessoa em relação às próprias decisões e também interferir, às vezes, a pessoa fazer algo que é necessário por ela ter um receio que tudo pode gerar um karma e que isso possa ser negativo? Bem, primeiro que karma é ação, tá? Então, e você é uma força que se manifesta e você está criando ação o tempo todo. Então, não criar o karma é impossível. Seria você criar a inércia. Não escolher para não criar karma, você está escolhendo não escolher, já criou um karma. De não querer participar da situação que muitas vezes você tem que participar para você poder absorver o conhecimento. Você está criando um karma de reprimir o teu desenvolvimento e o teu conhecimento. Então, é assim, o karma, as pessoas não entendem, que são várias leis que estão aí em conjunto. No momento que eu resolvo não ir, porque eu tenho medo e receio de que isso possa me trazer algum malefício, ok, você não foi, né? Você não recebeu o malefício daquilo, mas você também não está desenvolvendo nada e talvez você precisasse realmente ir, né? Então, tudo é uma questão sempre de escolha. Aqui você tem que trabalhar sempre essa questão da atuação e observar a atuação, as tuas intenções, tudo parte da intenção. Tudo parte da intenção. E às vezes existe uma limitação em relação a esse assunto, né? Que justamente foi o que você falou. Já gera um karma, né? O realizar algo diferente daquilo que ela considera que geraria um karma já está gerando, porque não tem como não gerar. Então, não tem, né? Não tem no momento que você resolve não agir, você já está criando a inércia. Então você precisa criar o movimento. É no movimento que você aprende. É na interação que você vai perceber quem você é. Porque o ser humano ele veio para cá com duas grandes missões: conhecer ele mesmo e conhecer ele na relação com o seu meio. Como que ele vai conhecer ele na relação com o seu meio se ele não se envolve, não se relaciona, não une, não integra, não vive conexões, tudo está conectado no universo, ele precisa disso. O problema é que muitas vezes ele vai com essas projeções todas, dessas expectativas, né, por exemplo, da espiritualidade, que as coisas vão resolver, que aquela pessoa vai resolver, que aquela situação vai me salvar. Ele vai com essa projeção, e é esta projeção que cria essas expectativas, e é justamente essa expectativa que ele projeta que vai levar ele para a frustração, para a decepção, para a mágoa, para a raiva e para o ódio. O que é a mágoa? A mágoa é quando, emocionalmente, eu percebo que a pessoa não retribuiu alguma coisa que eu queria que ela retribuísse, ou que ela não me proporcionou aquilo que eu esperava que ela me proporcionaria. Não é verdade? uhum. Então você só fica magoado quando você percebe que a pessoa não correspondeu a alguma coisa que você queria. Aquilo que você queria que correspondesse é uma ilusão. Portanto, a mágoa, ela é uma ilusão. Porque é você querer uma coisa que não existe. Porque você queria que fosse diferente da realidade. Isso é lógico. Aí, não contente com isso, você fica com raiva, porque a pessoa não está querendo ser aquilo que você quer. A situação não está conseguindo ser aquilo que você quer, você fica com raiva. Você fica com raiva quando você percebe que existe uma, entre aspas, teimosia do outro lado e não querer atender aquilo que você quer. E aí, quando você constata que realmente não adianta você bater pé, que você não vai conseguir aquilo que você quer, você fica com ódio. Então, o ódio é a declaração mais profunda do quanto você vive a ilusão e do quanto você é sem noção de saber viver a realidade. E a questão das energias, os chakras, os vórtices, você desenvolve um trabalho também nessa vertente. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão, dessas percepções extrasensoriais que também podem envolver aspectos espirituais e o trabalho que você também realiza em relação aos chakras. Uhum. Sim, então eu nasci com a sensibilidade de poder ver a aura e ver os chakras, que eu chamava de redemoinho, isso quando era criança, né? Chamava de redemoinho. Eu via aqueles redemoinhos assim, rodando assim, achava bonitinho, né? E aí aquelas corzinhas, aquelas bolinhas voando. Aí eu lembro que quando era assim mais colorido eu achava mais legal, quando era mais escuro eu meio que fugia da pessoa, quando era muito vermelho, principalmente, né? Normalmente eram as pessoas muito impulsivas, né? E eu nunca gostei muito do conflito, então eu ficava meio
meio de fora. Depois tive que aprender a lidar com o caos e com o conflito, né? E aí nasceu um pouco da minha própria sensibilidade. Aí eu fui entrando mais profundamente, conforme eu fui evoluindo, e aí descobri um livro sobre hinduísta, né, sobre os chakras, aí super adorei, né, porque aí eu disse assim, nossa, afinal de contas tem outras pessoas que acreditam no que eu acredito, né, mas isso, eu era lá de Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, não tinha ninguém para me dar essas informações. Aí eu fui para a Inglaterra no final dos anos 80, lá eu dei a minha primeira palestra sobre o homem multidimensional na Sociedade Teosófica lá de Londres, e onde eu fiz depois também o meu curso de arte, fiz também o meu curso de psicossíntese, né? E aí, a partir daí, eu fundamentei o sistema de equilíbrio energético, porque eu comecei a ver dentro de mim uma estrutura, comecei a ver dentro das pessoas uma estrutura, que foi me passado intuitivamente, tá? Através das minhas percepções extrasensoriais, que é fora do meu aparelho sensorial, tá? Que a gente vê a parte vibracional mesmo, né? E aí eu percebi que essa estrutura, ela alimentava os vórtices todos, os chakras e os vórtices. Aí eu percebi depois que existia uma diferença entre chakra e vórtice. Chakra era cônico. E quando eu via que era solar, para mim, então passou a ser vórtex, porque ele rodava num sentido diferente do cônico. Aí, a partir daí, eu nomeei as pessoas cônicas e as pessoas solares, que são as pessoas kármicas e as pessoas súrias. Todo o meu trabalho, todas as terminologias foram criadas por mim. O sistema de equilíbrio energético todo foi criado por mim, todas as técnicas de posicionamento, alinhamento dos chakras, de otimizar a força da energia vital, fazer a energia circular para promover a cura, o bem-estar, tudo foi criado por mim. Como também quis aprofundar mais na área do inconsciente para ir onde estava a matriz da mácula, né, por meio da minha conexão com os mestres ascensos, que eu trabalho muito com os mestres ascensos. A partir daí, eu percebi, então, a necessidade de criar uma outra metodologia, que foi o PH Vida, que é Potencial Humano de Vida, né, onde a gente vai lá para tentar resolver essas questões dos mecanismos aí de autossabotagem. Dentro dessa estrutura bioenergética, nós possuímos 7 vórtices principais, né, que são 7 consciências, 7 raios divinos, que possuem 7 inteligências e níveis vibracionais, que pertencem a uma dimensão de realização. Então, basicamente, o que acontece com o ser humano? Ele está vivendo as experiências e, a partir das experiências, ele absorve o conhecimento e esse conhecimento vai despertar essas forças e, à medida que vai despertando, aquele chakra vai virando um vórtex, ou seja, ele vai despertando a consciência dentro da estrutura dele. E aí é tudo isso que ele vai acumulando uma grande estrutura, porque tudo é uma grande estrutura. Então ele vai tendo na essência todos esses processos. E o que é mais interessante é que todos os vórtices estão associados ao próprio sistema solar, tá? Todos os chakras e todos os filamentos energéticos, e também a própria Via Láctea. Então todos os seres que estão aqui estão num processo de evoluir do caos, oitava abaixo, para a ordem, oitava acima. Né? Então, aí quando você entende, então agora eu entendi por que eu vim nascer na Via Láctea, que eu vim nascer nesse sistema solar, e por que eu nasci aqui, onde eu estou num planeta primitivo e eu tenho que evoluir para a consciência. Então agora faz sentido, por isso que você vai ter que viver esses processos. E isso tudo fica registrado nesse campo bioenergético. Se a energia estiver bem posicionada, o vórtice vai estar com a coloração e com a vibração correspondente àquilo. Se não, ele pode mudar de coloração. Então, em vez de ser um laranja, ele pode estar vermelho, que significa que existe insegurança emocional. E a partir daí, se essa energia começar a ficar muito difusa, pode ficar mais escuro ainda. Então, aí a pessoa vai perdendo a capacidade e ela desenvolve depressão, ela vai desenvolvendo tristezas, porque tem a ver, por exemplo, com o segundo vórtice, que tem a ver com a alegria, o prazer, com o corpo emocional, né? Com a própria sensualidade, sexualidade dela também, né? Com o prazer e com o potencial criativo que ela tem. Então, cada vórtice, ele pertence a uma dimensão e ele possui uma consciência a partir das experiências. Basicamente, o que a pessoa está fazendo o tempo todo é despertando essa energia que já está lá. Ela só está descobrindo. E ao descobrir, ela incorpora. Então, ou seja, a força está lá, inconsciente, e ela precisa trazer para a consciência. Por isso que ela evolui da inconsciência para a consciência.
E aí ela, a partir das escolhas, e ela vai fazendo esse despertar, porque é a questão do livre-arbítrio, da livre escolha, ela vai então incorporando isso. Isso vai criando a sua estrutura. E é isso que faz com que ela tenha sucesso, que ela tenha amor, que ela tenha prosperidade, que ela tenha saúde, que ela tenha bem-estar, que ela atraia tudo aquilo que ela precisa, na hora que ela precisa, no momento que ela precisa, né? E tudo flui em harmonia, se ela tiver essas energias muito bem aspectadas. Muito bem. E você trouxe um presente para mim. Vamos falar desse presente e mostrar para o pessoal Esse aí, né? aqui é o livro do Tudo Certo, que é a minha teoria do tudo certo. Né? Chegou um belo dia que eu disse assim, nossa, estou cansado das pessoas falarem só de que está tudo errado, né? E aí eu disse assim, mas eu quero entender o conflito, né? É aqui para você. Muito obrigado, viu? Gratidão. E eu gostei, esse símbolo aqui, o pessoal gosta de dar like, né? Foi muito bem pensado, tá muito em alta esse símbolo, gostei muito. Do joinha, né? Tá tudo certo, né? Tudo certo, que eu parto do princípio que eu sou puro, perfeito, amoroso, espontâneo e livre, tudo certo. Muito bem. E as pessoas que querem encontrar esse livro, Tá tudo certo? Tá na Amazon, tá nas melhores lojas, não é um livro que tá em todo lugar, mas na Amazon tá no mundo todo, né? E aí é só pedir. Aqui é a minha teoria do tudo certo, onde eu provo que não existe o errado, porque o errado não existe. Porque tudo aquilo que eu defino como errado é eu considerar algo que não existe, né? Então, aí, basicamente, eu resolvi ir na origem da discriminação, na origem da intolerância, na origem do conflito, e eu descobri um padrão mental que o ser humano possui, e que, a partir daí, ele cria essa dualidade do certo e do errado, do julgamento comparativo, e é isso que faz com que ele não consiga aprender a amar, né, e não permita ser amado, porque ele vai criando esses conceitos, a pilhinha do certo e a pilhinha do errado, né? Aí as pessoas só podem encaixar no certo, no errado, não. E aí eu explico aí todo o meu processo da minha descoberta do inconsciente, dos padrões que vem desde a infância, desde a origem, e aí vai indo, até você perceber todo o processo, e aí colocar em prática, através de dinâmicas que tem aí, você colocar a prática da dinâmica do tudo certo no seu cotidiano, porque está tudo certo, não existe o errado. É libertador quando você percebe que tudo está certo, que não existe o errado, porque você está o tempo todo achando que você errou. Ah, eu errei naquele relacionamento. Não, você acertou. Aquele relacionamento está tudo certo para você. Ah, como assim, Carlos Lourenço? Não deu certo o meu relacionamento. Não, ele deu certo. Ele deu certo para aquilo que você vibra, para aquilo que corresponde àquilo que você é, a sua verdade, e o cenário da sua própria existência está tudo certo. Ah, mas aquela pessoa me tratou mal. Sim, porque você merece, porque você vibra nisso. Está tudo certo. Você não é vítima. Não existe vítima. Não existe tudo cúmplice de processo. Graças àquela pessoa que te tratou mal, é para você perceber que você tem que trabalhar a tua autoestima e saber se posicionar e saber se proteger. Tá tudo certo. Muito bom, gostei disso. Eu vou ler esse livro com certeza. E você que tem interesse em ler já sabe onde encontrar. Tá nas melhores livrarias. E vou mostrar de novo para o pessoal ver aqui, ó. Tudo certo, Carlos Florencio. Isso. E me fala um pouco sobre as suas outras atividades, convido o pessoal para conhecer o teu trabalho, as tuas redes. Eu tenho um podcast que é todo domingo, né, às 18 horas ao vivo, e às vezes eu gravo também, mas é todo domingo, episódios inéditos, todos domingos, e são sempre intuitivos, né? Tem mais de 600 vídeos, né? E são sempre intuitivos. Eu tive 14 anos de programa na rádio, e todos os meus programas de rádio foram todos intuitivos. Eu sou extremamente intuitivo, portanto, eu funciono dentro do extrasensorial. Eu não funciono dentro do sensorial, né? Quer dizer, funciono também de sensorial, porque eu preciso estar aqui na Terra, né? Pagando as minhas contas e tudo mais, né? Mas eu estou muito lá no extrasensorial, então é muito, muito intuitivo. Então eu trabalho, são sempre temas que eu crio e eu vou desenvolvendo. Eu chego lá e falo uma hora, direto, como aqui, falei um monte para vocês, né? Dentro de um tema qualquer, eu vou intuitivamente despertando aquilo, e aí a pessoa pode ser membro do meu canal, aí ela tem direito a participar das minhas meditações exclusivas, né? Também do meu ritual da lua que eu faço, né? E algumas outras atividades que a pessoa pode trabalhar. Também tem o meu Carlos Florencio Oficial lá no Instagram, né? Eu coloco bastante material lá para as pessoas aprenderem a se autoconhecer, porque é isso, né? Eu acho que a grande descoberta da pessoa é perceber que ela não se conhece, né? E que ela veio para cá para se conhecer. E eu conheço o ser humano.
O ser humano, para mim, não é novidade nenhuma. Eu sei exatamente como ele funciona. E sei tudo aquilo que ele está fazendo agora, o que pode gerar de resultado no futuro. Me aprofundei muito nessa questão do karma, da ação, da reação, da causa e efeito, autoconsequência, né? Me aprofundei no inconsciente, porque você não tem como ser um terapeuta se você não entender o que é o inconsciente, se você não entender o que é as trevas, o que é a luz, o que é o mal, entendeu? Eu entendo muito, eu sou especialista no mal, porque eu tiro as pessoas do mal, e eu sei tirar as pessoas do mal. E eu sei a diferença entre o mal realmente absoluto e o mal que serve ao bem. Então tem uma diferença aí, tá? Então tem o mal absoluto e tem o mal que realmente serve ao bem. E o mal absoluto é todo aquele que está adepto da ilusão, né? Porque o mal não existe. Eu digo que o mal não existe, porque ele pertence à ilusão. Porque o que pertence é a verdade. E a verdade nunca nos engana. O que nos trai é aquilo que nós imaginávamos que seria, né? O que nos trai é aquilo que esperávamos que fosse. A realidade nunca nos trai. O que trai a pessoa sempre é aquilo que ela imaginava, que não era fato, que era uma ilusão. Então, a vida é isso, é uma trajetória desse escuro para esse claro, né? Onde você já deu certo, porque você já ganhou espaço, um tempo para se manifestar, uma liberdade, e vai se aventurar, vai se conhecer, né? E invista no seu autoconhecimento, porque é muito importante. E não procure pessoas para te salvar e para resolver as suas coisas, mas pessoas que possam te dizer o que você fez e como você pode aprender com o que você fez e como você neutralizar e ganhar imunidade para você nunca mais fazer isso que você está fazendo para você. É isso que eu gosto de fazer. É isso que me dá prazer, é isso que me dá alegria. Adoro desconstruir, construir, desmontar e montar. Nossa, para mim é a minha... Eu faço isso com muito amor, com muito profissionalismo, com muita dedicação, com muito respeito, né? Tanto pelo processo da pessoa, como também pelo conhecimento que eu tenho da espiritualidade, porque a minha intenção aqui é eu conseguir sair daqui da forma que eu cheguei, na minha pureza e na minha imutabilidade, para poder servir ao bem e poder garantir a minha ascensão lá mais para frente e retornar para minha casa, onde eu quero retornar um dia desse, que eu acredito que é isso, né? A gente vai viver vários ciclos, a vida é um ciclo formado por vários outros ciclos, e cada ciclo são formados por setênios, cada setênio é um vórtex desse de energia, são possibilidades de você aprender a desenvolver aquilo que você é. Então, a vida ela é uma oportunidade para você absorver conhecimento, é esse o objetivo, né? E aí depende muito de como você vai viver isso, né? Então, desenvolvendo mais as suas percepções, você vai saindo um pouco dessa coisa da Matrix, né? Cuidado com as influências, porque você está muito suscetível a absorver essas influências, né? Influências da televisão, da política, da religião, de uma série de coisas. Então, é importante que você saiba filtrar tudo isso, principalmente no momento que decorre que não existe mais nada místico nem oculto. Foi tudo liberado pelo universo. Hoje você tem acesso a todas as informações, né? A biblioteca toda, está toda livre, né? Está tudo aí para você. Então, o que é que você precisa? E, ao mesmo tempo, além de tudo ter sido livre, e você agora está livre, surgiu com isso uma palavra só, que tem a ver com Saturno, que é o mestre, Anubis, que é o mestre do karma. Nasceu a responsabilidade, né? Então, com toda a liberdade que você tem, e com todo o conhecimento que você tem, nasce o grande compromisso com a responsabilidade daquilo que você vai fazer com toda essa informação, para que você não utilize o do poder de uma outra forma que não respeitando a ordem, porque senão depois você também sucumbe. É muito difícil, às vezes, o caminho para chegar no poder do conhecimento, mas rapidamente você perde quando você criar a prepotência. Excelente, formidável. Acho que isso tudo que você falou faz a gente encerrar aí com chave de ouro esse papo. E eu quero agradecer a tua presença, a gratidão por você ter vindo aqui, compartilhar seus conhecimentos, trazer conexão com as pessoas que estão assistindo, né? E espero que nós tenhamos aí próximas oportunidades para poder trazer mais conhecimento para quem está em casa aí. É isso. E você que está em casa, lembre-se, assiste novamente aqui, lá no Instagram, @Filhos do Todo, vai ter uma publicação lá com um trailer deste episódio, collab lá com o Carlos Florencio. As redes do Carlos vão estar aqui na descrição para que você possa acompanhar. E lembre-se,
todo dia é dia e você pode estar aqui presente assistindo a esse episódio mais uma vez. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.